E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo em questão eu quero abordar aqui alguns itens que eu pensei, seguindo na mesma reta do minigame, do minigame não, dos endgames que eu pensei. Pensei da seguinte forma, deixa eu deixar esse negócio ali. Seguinte, e eu queria trazer alguns itens que eu achei que poderiam ser interessantes, que melhorariam a qualidade de vida do jogo, para os jogadores obviamente, e que seria também legal de trazer aqui. Na base do último vídeo dos endgames, eu pensei nesses 4 itens que eu gostaria que tivessem no jogo, que seriam interessantes, e vim trazer eles aqui pra vocês no geral, tá certo? O primeiro item é o artefato Coringa. O que eu quero dizer com isso? Com a chegada da 5.0, nós nos tornamos capazes de decidir um artefato. Nossa, eu não peguei isso aqui até agora, é verdade. Tá. De decidir um artefato baseado nisso aqui, ó. Cadê o bagulho? Cadê? Escreve. Não é aqui não, né? Aqui, ó. Aqui, ó. O transformador de artefato. E se a gente ganhasse um outro desse, saca? Só que uma versão oposta. O Elixir. Sei lá, o Elixir instável, por exemplo. E aí, o que aconteceria? Você poderia, só que aí ele seria em mais quantidade, por exemplo. Que aí seria as tentativas falhas de conseguir um desse, por exemplo. O que aconteceria? Como é que funcionaria esse Elixir? Você pegaria e colocaria ele na máquina. E com ele você seria permitido. Deixa eu só ver os artefatos. O ruim, ruim, ruim e ruim também. Você seria permitido decidir os status do artefato. Vou explicar. Quando a gente vai upar o artefato, ele tem. Não, depois eu vou só clicar aqui para o negócio parar de apitar. Bloqueio rápido. Tá. Quando você vai upar o artefato, ele vai upar status aleatórios. Eu vou upar um artefato aleatório aqui pra vocês verem. Pode ser esse aqui. Nossa, defesa. Eu separei, mas eu arrependi na hora que eu cliquei. Tá. Pode ser, pode. Não, deixa eu ver outra aqui se eu tenho uma. Nossa senhora. Tá foda, viu? Pode ser esse aqui. Quando você vai upar o artefato, ele tem 4 status e ele vai atualizando, certo? O artefato Coringa, ele funcionaria de outra forma. O que você teria? Você teria o artefato, só que ele não teria um set, ele não teria uma aparência definida. E você teria a chance de upar. Então, por exemplo, você tem 10 elixires instáveis, por exemplo. Aí, cada elixir instável permite 3 upadas diferentes. Então, você define os status que você quer, taxa, dano crítico, recarga e proficiência, por exemplo. Aí aqui, você ia upando. Você tem, tipo, 3 tentativas. Aí eu upei um artefato, veio, vamos até o nível. Você não gasta recurso para esse up, tá? É como se fosse aleatório. Então, tipo, você não gasta artefato aqui. Você não gasta mora para upar. É só um teste, na teoria. Aí vamos. Chegou no último nível. Ele ficou desse jeito aqui, certo? Aí o que você faz? Você não gostou do jeito que ele ficou. Você reinicia. E você pode fazer isso até 3 vezes. Você tem que gastar um elixir estável para isso. E aí, ao final, você escolheu o artefato que você gostou. Aí, tipo assim, das 3 vezes, nenhuma delas deu certo. Aí, o que você faz? Você guarda, você cancela a situação. E você guarda o elixir instável para uma outra hora, um outro momento, tá certo? Você só pode usar um a cada, sei lá, 10 dias para, né, valer a pena. Eles acumulam, não teria problema. E a questão aqui seria o seguinte, por exemplo. Aí vamos à segunda rodada. A segunda rodada, upou coisa que eu queria. Ele ficou do jeito que eu queria. Aí você vai dar seguimento no processo. E aí o que acontecer? Ele ia tomar forma. Como é que ele tomaria forma? Você escolheria o status principal dele e o set dele, entendeu? Então ia chegar na hora lá, tipo assim, ele ia mostrar tipo, qual set você quer que essa peça se torne. Aí você escolhe, seleciona o set. Aí você escolhe, por exemplo, eu quero que isso seja uma pena. Então o status físico vai ser ataque. Eu quero que isso seja um cálice. Então você vai escolher qual status fixo vai ser. Só que lembre-se, o status fixo mais valioso depende do personagem que você está querendo usar. Então, por exemplo, você quer uma coroa de dano crítico, por exemplo. Aqui, taxa crítica, tá valendo. Aí, taxa crítica é o segundo item mais caro do rolê. Então você vai pagar caro para que este artefato se molde nesse set com taxa crítica de status principal e os substatus que você quer, entendeu? Aí você ia gastar uma quantidade de artefatos que seria o equivalente a upar o artefato e
você iria gastar também a quantidade de mora que seria para colocar um artefato do 0 ao 20, entendeu? E aí você teria a peça perfeita, com os substratos perfeitos, e do set perfeito, independente se é flor, pena, cálice, máscara ou copo. Cálice ou máscara ou ampulheta. Falei errado, foi mal. E seria esse o primeiro item que eu acho que seria interessante de serem adicionados ao jogo, já que agora a gente tem a possibilidade de montar o artefato. Agora definir o set dele eu acho que seria interessante. Outro item que eu acho que seria interessante: um medidor de dano que mostra a fonte do dano e as reações. Como assim? Vou dar um exemplo pra você. Cadê um monstro? Alguma coisa pra bater. Eu tenho que pegar o... Eu vou bater nessa árvore aqui, tá valendo. Vou dar um exemplo pra vocês. Aqui tá os bichinhos da Furina. Aqui tá o Guba. E aqui tá Shilonen. Aí tá os três batendo no inimigo, certo? Se eu, antes de fazer isso aqui, eu pegar esse item como se fosse uma câmera ou algo tipo um relógio e habilitar igual tá a bússola ali, o que aconteceria? Eu habilitar, antes de eu bater, eu apertar o Z, por exemplo. Apertei o Z, eu não vou ativar porque eu não quero ativar a bússola aqui não. Apertei o Z, ele vai começar a marcar. Então, até eu apertar o Z de novo, todo o dano que acontecer no inimigo vai ser marcado. Por exemplo, isso aqui é um inimigo. Aí eu tô batendo aqui nele e tal, não sei o que. Morreu. Aí eu queria só saber desse inimigo ou da ordem em questão. Aí eu vou apertar Z. Aí ele vai emitir um relatório. Aí esse relatório, o que aconteceria? Eu conseguiria ver qual inimigo tomou o que. Então, por exemplo, são 3 Hilichus. O Hilichu A tomou dano dos bichinhos da Furina, do Guba e só. E ele morreu da reação de vaporizar, porque o bichinho X deu tal dano, o Guba deu Y dano, e a reação que gerou disso deu X dano, e foi a reação que matou o bicho. Aí a mesma coisa, por exemplo, se foi a Shilonen batendo, entendeu? Um medidor eu acho que seria interessante, não só pra gente ter noção dos números, porque eles aparecem na tela, mas às vezes vira uma bagunça de número por conta de reação, vira uma bagunça de coisa, você não sabe valor e tal. Isso seria interessante, porque você conseguiria ver tudo certinho, teria o relatório ali certinho de tudo. Esse item poderia sim ser usado no abismo, porque ele, na teoria, ele não afeta, ele é um item meio que externo, de visualização externa. Então seria interessante por isso. Além do que, ele facilitaria muito a galera que quer mostrar dano e tal, porque mostraria, tipo, a reação tal foi feita por tal personagem com tal personagem, baseado nisso, nisso e nisso, e deu dano disso, disso e disso. Pronto. E um medidor de dano seria interessantíssimo, tá? Eu acho que seria, até o jeito que eu coloquei ele funcionando, acho que seria interessante, porque você ativaria o período que você tá batendo com os mobs. Se fosse uma horda, uma quantidade maior, apareceria os relatórios de cada bicho, igual eu falei. Então, por exemplo, independente se é boss, se é Hilichurl, do ser mais fraco até o ser mais forte, apareceria o relatório e você poderia ver tudo certinho. Cada mínimo detalhe de dano. Então, por exemplo, o bicho tem 500 de vida. Iria mostrar como é que a vida dele diminuiu dos 500 por 400. Quem deu esse dano de 100 de dano? Quem deu esse 100 de dano? Foi o Goba Foi o Goba só. O Goba ali arregaçando. Deu 100 de dano ali. Reduziu. Pronto. Justificado. Então vai mostrar como é que a vida do bicho saiu dos 500 para 0. E todas as reações. Quanto de dano elas causaram. Quais personagens causaram. Se usou alguma skill, se não usou. Então, por exemplo, se a ult do Knit estava ativa. Se o E do Knit estava ativo. E a ult do Knit, porque o Ahau fica no campo, né? Mas igual, por exemplo, no caso da Xiangling, que o Paronado só. Não, o Paronado também fica. Sei lá, a Shilonen, se desse um dano. A dar um dano gigantesco em área. Gigantesco é uma palavra forte. Que ela dá um dano em área. Então a ultimate dela apareceria lá. Vinda do Shilonen, o símbolo do ultimate, o dano que deu. O quanto de vida o bicho ficou depois desse dano. E assim por diante. Se seguiria dessa forma. O próximo item que eu pensei que poderia ser interessante seria a poupança de mora. Como isso funcionaria? Basicamente, seria um item dado pela Ningguang. Ué, eu ganhei gema de upar artefato. Tá certo. Seria dado pela Ningguang. E ele seria tipo uma bolsinha ou uma carteirinha que te dá acesso a um NPC que ficaria ou com a Catherine nas guildas, ou seria a própria Catherine, que seria como um banco. E aí dentro desse banco você poderia colocar sua mora. Deixa eu vir aqui na guilda de Fontaine, que eu tô aqui perto. Aí você colocaria a mora, quanto você quiser de mora para colocar. Não faz diferença o valor. E essa mora ia rendendo. Valor fixo seria ao longo dos dias. Então a cada dia que passa,
a Mora ia render um pouco a mais pra você ter essa poupança. Então, por exemplo, eu tenho muita Mora. Aí você vem aqui na Catherine, aí aqui tem a opção do, tipo assim, depositar Mora em poupança, por exemplo. Aí você pegaria, deixaria a quantidade de Mora que você quer. Por exemplo, para upar um personagem você precisa de 1 milhão de Mora. Aí você ia vir aqui, depositar 1 milhão de Mora e essa Mora ia rendendo com a medida dos personagens. Um exemplo, a Mavuika tá pra vir. Eu quero a Mavuika, eu sei que eu vou precisar de 1 milhão pra upar ela. Pô, eu não tenho 1 milhão, eu vou deixar o que eu tenho e vou pegando mais e vou depositando ali. Por quê? Porque às vezes a gente gasta e não percebe, entendeu? Pra mim não faz nem diferença o tanto de Mora que eu tenho, mas tipo assim, pra pessoas mais no começo do jogo, hoje a galera que só gasta mesmo e não farma tanto, pode ser uma opção interessante pra poder chegar na hora H, não precisar ficar desesperado atrás de linha lei, de vender coisa, não sei o que, aquela coisa toda. Ao invés disso, você vai lá na poupança, saca o dinheiro que você tem, a Mora que você tem, ou pro personagem sobrou, volta pra lá, ou sobrou, mantém contigo. Tem um outro personagem e tal, põe lá de novo. E aí você vai tirando à medida que isso acontece. Eu acho que seria interessante você ter recompensas, talvez em gema, talvez em decoração pro bully ou alguma coisa do tipo, talvez cartão de visita, ou planador, à medida da quantidade de Mora que você deposita. Tipo assim, se você bater 100k, você ganha um trem. Se você bater 500k de Mora, você ganha outro. Se você bater 1 milhão, você ganha tanto. 10 milhões, tanto. 50 milhões, tanto. 100 milhões, tanto. E assim por diante, entendeu? Eu acho que seria bem interessante. E é um item que seria tipo uma carteirinha de banco, igual cartão mesmo, que funcionaria dessa forma. E o último item que eu acho que seria interessante, que melhoraria muito a qualidade de vida, seria um boneco teste. Sabe no LoL que a gente faz aqueles bonequinhos do Timo? Então, seria tipo um boneco desse, feito aqui em Fontaine mesmo, que eles têm essas máquinas e tal, eu acho que seria interessante. Um bonequinho de teste, você põe ele no chão, ele ativa, aí ele fica parado, e você pode dar dano, dar combo e tal, tudo nele certinho. E aí ele vai mostrar o dano igual um medidor, saca? Mas é porque igual, por exemplo, às vezes você tá querendo testar quanto dano vai dar, mas aí você tem que procurar um bicho, que eu fiz aquela hora na árvore. Se não, você põe o boneco no chão, ele vai mostrar certinho. Só que aí ele não vai mostrar o dano detalhado igual o medidor faria. Ele simplesmente ia mostrar o dano total. Então, por exemplo, eu fiz o combo inteiro. Knit, Xiangling, Furina e Xilonen inteiro certinho. Aí no final o boneco ia mostrar quanto de dano ele tomou do combo inteiro. E o medidor ia detalhar este combo, entendeu? O que cada um deu, em cada momento, quanto de vida, entre aspas, tirou do boneco e assim por diante. Pô, acabei. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou chegar perto dele e vou apertar, sei lá. Se ele vier tipo numa caixinha, o ícone da caixinha vai ficar ali onde tá a bússola. Eu chego, aperto Z igual fosse o Oz da Fischl, sabe? Tipo, deixa eu ver. Não, o Google só pôr. É igual o Oz da Fischl, que você define onde você vai colocar ele. Então, aí tipo assim, você definiria onde colocaria o boneco. Aí na hora de tirar, você chegar perto dele, apertar Z de novo, ele volta pra caixa e você segue jornada. Entendeu? Eu acho que seria um item interessante, tá? E é isso. Esses são os 4 itens que eu pensei que seria interessante, que melhoraria a qualidade de vida do game. A questão da Mora, porque eu vejo que tem muita gente que passa perrengue com Mora, ainda mais no começo do jogo. O medidor eu acho que seria interessante pra gente ver combos, reações, tudo certinho, o potencial dos personagens, tudo descrito direitinho e tal. O negócio de artefato eu acho que seria interessante, porque não só você define já o set baseado nos substatus, do que os substatus baseados no set, entendeu? Porque igual, por exemplo, o set do Caçador da Sombra, você não precisa de taxa, igual esse set de Códice Obsidiano, eu acho, eu esqueci o nome dele. O Códice Obsidiano mesmo. Você sabe que não precisa de taxa crítica nele. Então um artefato com taxa crítica nele não é tão relevante. Aí, pô, eu consegui um substatus muito bom de taxa crítica nesse artefato. Então eu vou pegar, vou colocar ele de outro set, que não dê coisa, mas que precisa. Um exemplo, Bruxa das Chamas Carmesim. Um exemplo, entendeu? E assim ia se seguir essa questão. Um exemplo, quando eu tava buildando Harlequino, eu pelejei muito, mas assim, muito mesmo, pra conseguir... Cadê Harlequino? Aqui. Eu pelejei muito pra conseguir isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Isso aqui. Nossa, eu ralei muito pra conseguir isso aqui. Se eu pudesse escolher montar o artefato baseado no substatus dele, e depois escolher o set, eu acho que seria interessante. Porque aquele ali você monta um dos set e escolhe os artefatos, mas você não tem garantido RNG. Você pode colocar ataque, porcentagem,
recarga, dano e taxa crítica, por exemplo. Aí, na hora de upar, ele upa tudo ataque porcentagem. Não que seja ruim, mas dependendo da situação, né, dá uma quebrada de perna. Então você poder ter um maior controle do RNG de upar os artefatos, acho que seria interessante. O medidor eu já falei, o negócio de mora eu já falei, o negócio dos artefatos eu já falei, e o boneco de teste, eu acho que seria interessante por conta do que eu passei ali, que eu quero um bicho pra bater, mas ao invés de eu ficar zanzando até achar alguém, eu vou, invoco o boneco de teste, ele não vai me bater, então não tem risco do meu personagem morrer, do meu personagem tomar dano, a vida que ele vai perder é de personagens que tiram vida, igual por exemplo a Furina, e só, entendeu? Não tem risco de eu perder um personagem no meio do combi aí, isso estragar o showcase ou coisa e tal, entendeu? Além do que eu vejo muita gente usando aquele samurai de Inazuma, o que não é ruim, mas pô, toda vez que você quiser testar dano, você vem aqui, pô, toda vez, aí vem aqui, se eu não me engano, ele tá aqui em cima, ó, aqui ó, nessa região, aí você tem que vir aqui, descer aqui e conversar com ele para iniciar a batalha. Toda essa lenga-lenga podia ser evitada e é com esse boneco que eu tenho em mente, né, que eu pensei que poderia ser isso. Bom, esse vídeo já vai ficando longo, eu vou encerrar ele por aqui. Muito obrigado quem assistiu. Se puder deixar um like e um comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso. Valeu, falou e até a próxima.